vocês vão ver a figura do Allende, essa figura que já era uma liderança política importante quando então vence as eleições em 1970. E logo de cara, é claro que o seu governo parecia algo perigoso, parecia algo que desafiava esse consenso político que historicamente havia se consolidado no Chile, de que as reformas podiam ser feitas pela via institucional. Então, o projeto do Allende, ele desde o início parecia desafiar esse consenso estabelecido sobre se trazer para a órbita do Estado os projetos políticos de transformação e que o Estado daria conta de colocar isso em curso, impedindo uma quebra da ordem, uma quebra da legalidade. Essa discussão toda sobre o projeto do Allende desafiando esse consenso histórico chileno é uma discussão feita por vários autores e quem faz uma síntese muito esclarecedora sobre esse debate é o Alberto Ajo, professor de História da América da Unesp de Franca, no livro Democracia e Socialismo, a Experiência Chilena, um livro publicado pela própria editora da Unesp. O Ajo faz um balanço e ele próprio depois apresenta a sua interpretação a respeito disso. A chave interpretativa do Ajo é o conceito de revolução passiva do Gramsci e ele vai, a partir do conceito de revolução passiva, defender uma interpretação mostrando os limites desse consenso político colocado no Chile, sobretudo no século XX. E mostrando que, então, esse consenso era um consenso que tinha limites claros. O Ajo defende essa perspectiva e também ele discute essa obra do Eugênio Tironi, que é uma outra referência importante, chamada Torre de Babel, Ensaios de Crítica e Renovação Política, onde Eugênio Tironi também discute a questão dos limites desse consenso, sobretudo a partir da seguinte chave. O que significava existir um consenso como esse em uma sociedade que, do ponto de vista político, era bastante avançada, porque assegurava amplos direitos de cidadania para a sociedade, porque assegurava e reconhecia os setores operários, trabalhadores como interlocutores políticos, ou seja, do ponto de vista da estrutura política, essa sociedade era muito permeável e absorvente e, no entanto, ela convivia com a contradição de ser uma sociedade dependente do ponto de vista econômico, dependente do capital estrangeiro, do capital imperialista. Então, a grande questão que permeia a discussão de Eugênio Tironi, já se reportando a autores anteriores a ele que levantaram esse problema, do que significava a convivência entre um consenso político progressista e inclusivo do ponto de vista social e uma estrutura econômica que era ainda marcada pela concentração de renda, pela presença de um capital estrangeiro que, em última instância, era determinante para a sobrevivência da economia social. De uma economia nacional, portanto, que não tinha autonomia, que não tinha independência, que não era autossuficiente. E é nesse sentido que, então, esses autores vão explorar a ideia de que esse consenso, é claro, tinha limites muito claros quando a questão da economia puxava para uma outra tônica, uma outra lógica, que era a lógica das assimetrias de poder, a lógica da exclusão socioeconômica. E o momento do golpe é um momento, então, em que esses limites que teriam essa origem, essa motivação, se manifestaram com toda a sua limpidez. Bom, então o debate historiográfico é um debate muito interessante, ele continua sendo desenvolvido, há novos trabalhos com novas perspectivas, enfim, há um mundo de trabalhos interessantes para quem se interessar sobre esse assunto e depois eu vou mostrar um pouco os cartazes produzidos pelas forças pró-Allende durante o governo da Unidade Popular, que foram objeto da dissertação de mestrado de uma aluna da professora Marilena Capelato chamada Karine Dalmas. Ela agora é professora
da Federal do Maranhão, se eu não me engano. Ela se mudou lá para o norte como professora e eu vou mostrar um pouquinho os cartazes. Daqui a pouco a Karine fez esse mestrado sobre o governo Allende e ela, claro, é um mestrado mais recente que incorpora já muito dessa efervescência historiográfica em torno do assunto. Bom, então voltando a uma breve apresentação sobre o governo Allende, os seus momentos, as suas questões fundamentais e um pouco da sua cronologia política. Vou fazer uma apresentação aqui rápida, porque a minha intenção é, sobretudo, que vocês tenham elementos para aproveitar o documentário, para se localizar em relação ao documentário. Então, o Allende vence as eleições em 1970, como eu disse a vocês, desde o início essa vitória foi vista com desconfiança, ou seja, a questão dos limites do tal consenso em torno da estabilidade chilena já começaram a aparecer, a questão desses limites já começou a aparecer no momento da eleição do Allende. E um sinal disso foi o questionamento que surgiu em meio ao Congresso Nacional a respeito da ratificação pelo Congresso ou não da eleição do Allende, porque a Unidade Popular foi eleita com menos de 50% dos votos. E havia um princípio constitucional de que, quando isso ocorresse, o Congresso deveria ratificar a vitória do candidato eleito. Então, já isso representou um primeiro momento de incerteza a respeito do futuro do governo da Unidade Popular e, finalmente, a Unidade Popular conseguiu conquistar o apoio da democracia cristã, que tinha maioria no Congresso. E com o apoio da democracia cristã, a eleição do Allende foi ratificada. A partir daí, o governo de Allende, de fato, começa e a relação ao longo desse governo entre a Unidade Popular e a democracia cristã foi sempre o fiel da balança para que o governo da Unidade Popular pudesse prosseguir. Num primeiro momento, esse apoio foi obtido e o governo, então, conseguiu se instalar. Quando, em 73, a democracia cristã retirou o seu apoio à Unidade Popular, no momento em que a democracia cristã, através do Congresso Nacional, exigia uma reforma constitucional que cercearia a autonomia do Poder Executivo, e Allende recusou aprovar essa reforma constitucional, ele se recusou a referendar essa reforma, criou-se um impasse definitivo entre a Unidade Popular e a democracia cristã, aí representada no Congresso Nacional, e a partir dessa perda de apoio em meados do ano de 73, em virtude da recusa da Unidade Popular em aceitar a reforma constitucional, que reduziria o poder do Executivo, a ruptura entre esses dois partidos foi selada e, a partir daí, a vida do governo da Unidade Popular foi curta. Em 11 de setembro de 1973, como vocês sabem, o Palácio La Moneda foi bombardeado pelas Forças Armadas chilenas. Allende estava lá dentro do Palácio Presidencial e foi morto. Houve toda uma controvérsia ao longo de muitos anos a respeito das condições da sua morte. Ele ali usava uma arma AK-47 que havia sido dada a ele de presente por Fidel Castro. E não se sabia se a sua morte havia sido causada por suicídio, por um tiro que ele próprio teria dado com essa arma, com esse rifle, ou se ele teria sido morto no bombardeio. A partir de 2011, recentemente, quando então uma série de coisas a respeito desse passado do golpe militar começaram a ser pesquisadas e revisitadas, os restos mortais de Allende foram exumados e
a operação de medicina legal que ali se realizou produziu um laudo que estabelecia que Allende cometeu suicídio. Então, de alguma forma, existe uma resposta hoje oficial para essa especulação que foi alimentada ao longo de todos esses anos. Seja como for, em 11 de setembro de 73, Allende morreu no ataque ao Palácio La Moneda, em Santiago do Chile, e, a partir daí, o governo militar de Augusto Pinochet rapidamente tomou conta de Santiago, do território nacional, de todas as instâncias de poder, e a ditadura, então, a ditadura se instaurou com êxito a partir dessa data. Ou seja, a perda do apoio pela unidade popular, a perda do apoio da democracia cristã foi decisiva para a definitiva fragilização desse governo que desde o início caminhou um pouco pisando em ovos. É claro que as comparações com o governo de João Goulart no Brasil são inevitáveis, né? São inevitáveis. Há muitas proximidades em termos dos arranjos que se tentaram produzir para limitar o poder do executivo, o papel que o Congresso teria aí, o papel das Forças Armadas, então, inclusive as divisões no interior das Forças Armadas, né? Nesse momento em que a democracia cristã retira o seu apoio à unidade popular e a situação do governo se torna absolutamente vulnerável, houve uma tentativa de golpe que um general chileno chamado Carlos Prats conseguiu refutar, conseguiu derrotar. E, mais uma vez, quer dizer, o governo ganhou um fôlego, porque o golpe havia sido debelado. Esse general Carlos Prats, um ano depois, já Pinochet no poder, Carlos Prats, exilado com a sua mulher em Buenos Aires, sofreu um atentado que matou os dois, que matou o casal, em Buenos Aires, né? O carro deles explodiu. E o ataque foi perpetrado pela DINA, que era a polícia secreta já em plena ação do governo Pinochet no ano de 74. Então, enfim, havia divisões também no meio militar de oficiais que eram favoráveis ainda à manutenção da legalidade e ao respaldo ao governo da Unidade Popular. Essa ala legalista acabou perdendo a disputa e os golpistas que se sobrepuseram. Bom, então o que acontece é que o governo Allende, logo de início, assume uma plataforma dentro desse horizonte mais vago e mais vasto de se produzir uma transição pacífica ao socialismo. Ele assume uma bandeira fundamental, que era a bandeira da superação do atraso. A superação do atraso econômico, a superação do atraso no sentido de uma economia dependente, da exploração de minérios, da produção agrícola, onde a produção industrial ocupava uma posição secundária. Então, a superação do atraso dizia respeito a esse desenvolvimento industrial que fosse capaz de conferir autonomia ao país. E, ao mesmo tempo, o tema, claro, da justiça social. E, para trabalhar com esses dois objetivos fundamentais, a da superação do atraso e o da promoção da justiça social, o governo Allende cria um conceito que é o conceito de áreas de propriedade social. Áreas de propriedade social. A sigla conhecida desse conceito é a sigla APS. Essas áreas de propriedade social seriam áreas da economia consideradas estratégicas que seriam nacionalizadas, seriam expropriadas pelo Estado, seriam nacionalizadas e nelas se estimularia uma participação dos trabalhadores na produção e nos lucros, na participação, inclusive nos rendimentos, que seria muito mais equitativa.
Ou seja, as áreas de propriedade social, por um lado, atacariam essa questão do capital estrangeiro, dos enclaves econômicos estrangeiros no país, e, por outro lado, elas também promoveriam novas formas de relação entre a unidade de produção e o trabalhador, que seriam revolucionárias. Revolucionárias nesse sentido de conferir ao trabalhador uma nova posição, uma nova relação com aquele todo, com aquela unidade de produção. É claro que, quando se começaram a demarcar as áreas de propriedade social, a reação dos conservadores foi imensa. O que é que seria demarcado? Em que medida? Qual a extensão desse projeto? E, nesse momento, já os gritos do Partido Nacional, de membros da própria democracia cristã, começam a se fazer ouvir. Havia pontos extremamente delicados nesse processo de demarcação das áreas de propriedade nacional, que em última instância seriam nacionalizadas. Ao mesmo tempo, o governo Allende decreta a nacionalização da extração do cobre. Então, os interesses estrangeiros no país, os interesses econômicos também seriam diretamente afetados por essa determinação em se nacionalizar a exploração do cobre. E, finalmente, houve também uma posição veemente por parte do governo no sentido de se promover a reforma agrária. A reforma agrária não era novidade, ela já estava na pauta do governo da democracia cristã anteriormente, mas o governo Allende confere um novo alento e intensidade às políticas voltadas à reforma agrária. Ao mesmo tempo, em torno de tudo isso, se procura fomentar a participação popular. A ideia de democracia, dessa democracia nova que iria nascer dessa transição para o socialismo, mas que não deixaria de ser democracia. A ideia dessa nova democracia seria de uma democracia que conseguisse, de fato, incorporar formas de representação e de participação popular para além dos velhos cânones liberais. Esse desejo de se pensar o socialismo articulado à democracia é um desejo que vai entrando em cena à luz da crise dos velhos socialismos, da crise da União Soviética, de todas as denúncias que haviam sido feitas sobre os desmandos no bloco socialista soviético. E essa crise leva as esquerdas mundo afora a um autobalanço crítico, a um balanço autocrítico, melhor dizendo. E esse balanço autocrítico vai sugerindo e estimulando a busca de novos horizontes e de novos meios, não só de novos fins, mas também de novos meios, de novos percursos para se alcançar esses novos horizontes nos próprios meios de esquerda. Isso, como vocês sabem, se traduziu em diversos movimentos e projetos nos anos 60, nos anos 70, para citar um deles aqui, as barricadas do desejo em Paris no ano de 1968. Os movimentos de contracultura que se espraiam nesse momento. Os anos 60, os anos 70 configuram um momento de uma grande inquietação por parte daqueles que continuavam sonhando em mudar o mundo, mas também já trabalhavam com essa perspectiva de que era preciso se encontrar novas formas e novas imaginações para essa nova ordem mais justa, mais livre, mais criativa. E isso tudo caminha de mãos dadas com uma crítica sobre as velhas concepções de esquerda. Isso não significa que as velhas concepções tenham saído de cena nesse momento. Podemos, por exemplo, mencionar o caso de Cuba, que continua ali firme e forte naquele projeto. Falamos da Revolução Cubana na nossa aula antes das férias. Então, quer dizer, também existem movimentos de guerrilha em cena, por exemplo, na Argentina, nesse período, que trabalham com a ideia da guerrilha e da revolução
que implementaria um partido revolucionário através da revolução, ou seja, a maneira antiga. Mas isso convive com essa busca por novos caminhos. Quando nós falamos aqui da Revolução Sandinista, também nos referimos a isso, ou seja, de uma frente sandinista de libertação nacional que buscava uma forma de fazer revolução que era nova em relação a Cuba, por exemplo, porque buscava essas formas essas instâncias de participação popular que pudessem conviver com a democracia.